nos reunimos aqui, amém? Pastor Kleber, me desculpa, era só para apresentar, mas essa canção estava queimando dentro de mim ali. E eu falo algo para você, e eu fiquei assim: Senhor, se o Kleber me chamar para ir ali, porque não estava nada combinado, eu sabia que ia apresentar minha esposa, mas eu creio que algo o Senhor tinha, e é uma noite de fato, onde nós precisamos entender, nós estamos no começo de 2024, e o que tem que queimar nas nossas vidas, nós que somos filhos do Senhor, é que a única coisa que tem que sair de nós para fora, é a manifestação de Jesus Cristo, do Cristo ressuscitado. Em tudo que nós falamos, em tudo que nós pensamos, em tudo que nós agimos, é Cristo se manifestando de dentro para fora, meu irmão, amém? Assim tem que ser. Glória a Deus. É uma honra, é uma alegria estar aqui nessa noite, acompanhando a minha esposa, pastora Fernanda, a melhor parte de mim. Vocês vão estar ouvindo a pastora, mas eu queria chamá-la aqui. Vem aqui, meu amor. Pode tomar o teu lugar. Para nós é uma honra e um prazer estarmos aqui, lá do Ministério Sonho de Deus, casa a qual nós caminhamos juntos com a Meg. Kleber e a esposa são amigos que nós temos o prazer de estar juntos, de estar perto, e vir hoje à noite aqui, de fato, para nós nos sentimos muito honrados. Nós somos parte dessa casa, né? Nós não nos sentimos como uma visita, como pessoas convidadas para estar aqui, não. Nós nos sentimos parte dessa casa, e aqui nós somos uma única família, um único corpo. E para nós é uma honra que vocês estejam atentos àquilo que o Senhor quer construir nas nossas vidas nessa noite. Uma noite de rompimento, de libertação. Amém? Deus abençoe vocês. Boa noite. A paz do Senhor. Como meu marido disse, é suspeito, né? O marido chamar a esposa fica suspeito, gente. Mas como ele disse, para nós é motivo de muito privilégio, muita alegria estarmos aqui. A gente não se sente convidado, a gente se sente participante. E eu estava ali atrás e vendo as fotos que vocês têm, e um monte de carinha conhecida. Então essa casa aqui faz parte da nossa casa. Eu já me sinto inserida, e eu quero que vocês me recebam dessa forma também, porque a gente já faz parte dessa família. Amém? E para nós é um tempo muito especial. Como eu sempre falo, eu gosto muito de falar sobre primícias. Então, para mim é um grande privilégio não só estar aqui, mas estar falando sobre primícias, numa festa de primícias e no encerramento da festa das primícias, né? Então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer, né? Agradecer a vocês todos, agradecer ao pastor Kleber, a Cris, né? Pela honra, pela confiança. Agradecer também ao apóstolo Hélio, ao apóstolo Cristiano, à apóstola Leila, que nos enviaram para que a gente estivesse aqui. Ele mandou um beijo para vocês. O apóstolo Hélio, antes da gente estar vindo para cá, eu liguei para ele. Ele falou: manda um beijo para o pessoal da Meg. Gosto muito deles. Manda um beijo para o Kleber, para a Cris. Então, estamos conectados. Vocês são muito queridos para nós. E antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu queria também me apresentar. Talvez você não saiba quem eu sou. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, embasar, contextualizar um pouquinho você, que quando a gente fala de primícia, a gente fala de Cristo. Fala assim: primícia tem a ver com Cristo. Então, primícia é mais do que a sua vida financeira, primícia é mais do que a sua entrega, primícia é mais do que você quer de multiplicação, de rompimento, de libertação. Primícia tem a ver com Cristo. E lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Lá em 1 Coríntios nós vimos que Cristo se fez primícia da ressurreição. A morte entrou por um homem, mas a ressurreição também entrou por uma primícia. E nós somos consequência, nós somos seguidores, nós somos continuidade da primícia de Cristo. E se Cristo inaugurou um tempo de ressurreição, eu e você, como ramos, carregamos a ressurreição.
E eu quero começar essa noite impartindo isso sobre você. Eu estava ali, eu nem tinha marcado isso. Mas o Senhor me disse fortemente, ore por ressurreição. Eles como filhos de Cristo, que marcou a ressurreição, eles carregam a ressurreição. Então dentro de mim, dentro de você, há um poder de ressurreição. Eu não sei como você chegou aqui hoje, talvez desacreditado, cansado, abatido, com situações que você pode olhar e falar, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui eu já dou como morto. Mas eu quero que nessa noite você se levante profeticamente. Se levante profeticamente, erga sua mão direita e fala assim, eu carrego o poder da ressurreição. E onde eu toco, a vida acontece. A vida de Cristo emana através da minha vida. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Amém. Pode se assentar. Eu acho importante a gente embasar isso, porque quando a gente fala de primícia, não sei qual entendimento você tem, mas quando a gente fala de primícia, talvez você ainda seja muito limitado e pense em vida financeira, em multiplicação, e é tudo isso. Mas a primícia tem a ver com Cristo. E Cristo se fez primícia da ressurreição, então você carrega a ressurreição. A ressurreição. Então sai daqui nessa noite convicto de que onde você pôr a mão, sobre onde você profetizar, ainda há vida, ainda há esperança. Amém? Agora sim, deixa eu me apresentar rapidamente. A gente já começa pelo final e, né, Deus faz assim, gente. A gente até vem com umas folhinhas organizadas, numeradas aqui, mas Deus gosta de tomar a frente. E é assim que a gente faz. Amém? Então, eu quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Fernanda. Eu sou pastora lá no Sonho de Deus. Sou ministra, sou filha daquela casa. Tenho o privilégio de caminhar juntamente com grandes homens e mulheres de Deus. Alguns deles aqui, vocês já receberam com muito amor, com muito carinho. Todos que voltam para lá, voltam falando muito bem do carinho, da honra que vocês prestam a nós. Eu sou casada com o evangelista Alain há 13 anos, esse ano nós vamos completar 13 anos. Somos pais de 3 filhos. Pode fazer uau. Eu sei que você pensou, uau, 3 filhos, coitada. Por isso que está colheira, né? 3 filhos, o João de 9 anos, o Joaquim de 5 anos e a Alice de 3 anos. Mas antes de receber esse título de mãe de 3 filhos, eu era uma estéril. Então eu sou ex-estéril. Ex-estéril, porque o Senhor me curou. Amém? Eu não podia ter filhos. Não podia ter filhos, estéril naturalmente mesmo. O Senhor me curou, me deu 3 filhos. Nós vamos falar um pouco sobre o número 3, um pouquinho ali na frente. Mas você guarda isso, Ele me curou 3 vezes e me deu 3 filhos. Eu também sou criada e nascida, criada em berço evangélico. Quem já ouviu essa expressão do berço evangélico, né? Claro que isso não existe, mas é só para a gente demonstrar, né, que eu tenho uma vida desde criancinha, se a gente pode dizer assim, sempre fiel. Mas a religião, ela me roubou. A religião me ensinou a ser fiel, mas a religião me roubou. Me roubou porque a tradição nunca me apresentou o poder das primícias. E eu quero rapidamente nessa noite, vocês já vêm construindo isso ao longo da semana, mas eu acho importante a gente trazer algumas bases, alguns fundamentos de forma breve. Eu gosto também de ser didática, eu gosto de falar, gosto de ensinar. E por que a religião me roubou a possibilidade do incremento? Porque a religião nunca me ensinou o que era primícia. Em 21 anos de uma estrutura religiosa, vivendo, sendo fiel, eu era fiel aos dízimos, fiel às ofertas, mas nunca numa igreja foi me ensinado o que é primícia. E eu me sinto de certa forma roubada, porque algo tão poderoso, uma chave de multiplicação, de rompimento, de incremento, sem medida, nunca foi me apresentado. Então nessa noite, nessa casa, você tem o privilégio, fala assim, privilégio, fala assim, oportunidade de conhecer o que são as primícias. Porque se você está sentado aqui hoje, se você faz parte dessa casa, se você está debaixo da paternidade dos pastores que vivem isso,
Você é privilegiado, meu querido. Você é privilegiado, você está diante de uma oportunidade de incremento sobre a sua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. E eu quero rapidinho entender com você o que é a primícia. Primeiro, a primícia faz parte do tripé financeiro. Todas as vezes que o Senhor quiser falar sobre perfeição, sobre plenitude, Ele vai usar o número 3. Pai, Filho e Espírito Santo, corpo, alma e espírito, sol, lua e estrela, morte, ressurreição e ascensão. Fala assim, dízimo, ofertas e primícias. Para a sua vida financeira, para você poder experimentar a plenitude, também Deus deixou essas ferramentas de plenitude, de perfeição, dízimo, oferta e primícia. E eu queria o pessoal da mídia me auxiliasse na primeira foto que eu trouxe para vocês, só para a gente deixar bem didático aqui. Dízimo, oferta e primícia. Aqui eu tenho 1 ponto, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Quando eu sou fiel em 1 ponto, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta, eu sou fiel na primícia, em um dos 3. Existe possibilidade de criar uma base para edificação com 1 ponto? Não. Tá bom, pastora, mas eu sou muito fiel nos dízimos e nas ofertas, como eu fui por 21 anos. Com 2 pontos, você não consegue construir uma base ainda, você faz uma linha. E você já imaginou alguém edificar alguma coisa sobre uma linha? Não é possível. Agora, se eu tenho dízimo, oferta e primícia, eu tenho o quê? Uma base sólida, forte, capaz de receber toda a edificação. E por que é legal falar isso? Porque quando vem a festa das primícias, às vezes esse entendimento chega de uma forma tão forte nas nossas vidas, e a gente é muito fiel agora, mas passa fevereiro, você esquece do dízimo, da oferta, fala, nossa, já fui tão fiel na primícia, que agora eu vou dar uma seguradinha no dízimo, agora eu vou dar uma seguradinha na oferta, vendo o âmbito financeiro, amém? E não, é um tripé financeiro, é uma perfeição, a gente precisa ser fiel nos 3 pontos. Todas as vezes que Deus quiser falar de perfeição, Ele vai falar o número 3. E eu falei para você que eu sou mãe de 3 filhos, não sou? Ele me curou 1, 2, 3 vezes, me curou por completo, perfeitamente. Então todas as vezes que Deus quiser falar de perfeição, Ele vai falar de 3. De 3. Outro fundamento base, que nós já ouvimos, com certeza vocês já ouviram aqui essa semana, primícia. A palavra primícia significa primeiro. É óbvio, mas a gente precisa reforçar. Então, primícia é a primeira parte de alguma coisa que você consagra e oferece a Deus. Os primeiros frutos, os primeiros dias, as primeiras horas, o primeiro mês. Por isso a festa das primícias é feita em janeiro, que é o primeiro mês do ano. Então primícia, é primeiro. É primícia, é primeiro. O dízimo é a 10ª parte, mas a primícia é a primeira parte. É primícia, é primeiro. E lá em Gênesis 4, se você trouxe a sua Bíblia, vamos abrir nesse aí, Gênesis 4. Gênesis 4, versículos 3 a 5. Um texto bem conhecido por todos nós. Aqui é a primeira menção de primícia na Bíblia. Caim e Abel. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias, diga primícias, do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, ou em outras versões rejeitou. Aqui nós estamos diante de 2 ofertantes, Caim e Abel. Mas a Bíblia é muito específica em Gênesis 4 e diz assim, que Caim trouxe a sua oferta no fim dos tempos. No fim dos tempos. Aqui Caim mostra onde estava o coração dele, onde estava a prioridade dele, no fim dos tempos. E Abel não. Abel trouxe a primícia da gordura, a primícia do seu rendimento. E quando Caim traz
a sua oferta do fim dos tempos, o Senhor rejeita. E nos próximos versículos, se você ler, diz que ele fica tão furioso com Deus que o seu rosto desconfigura. A palavra fala exatamente isso. Quando ele oferta do final, do fim dos tempos, do que sobrou, do que restou, e o Senhor rejeita a sua oferta, o seu rosto se transfigura. Por quê? Porque a oferta vai nos mostrar onde está o nosso coração. A oferta só vai expressar onde está a nossa prioridade. A oferta só vai mostrar onde está a nossa prioridade. Tem uma frase bem conhecida aí, que a gente ouve bastante. Se você quer conhecer o coração de alguém, dá dinheiro, dá poder e dá fama. Aqui a Bíblia já falava isso. Aqui Caim mostra que Deus não era a prioridade dele. E ele é rejeitado. E ele se transforma. Ele se transforma. Fala assim, Deus dá muita importância ao que é primeiro. Você entende? Deus dá muita importância ao que é primeiro. Deus dá muita importância àquilo que é primeiro. Lá em Êxodo, você não precisa abrir, mas em Êxodo 13, é um texto bem teórico. Mas eu quero ler só para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, da importância que Deus dá àquilo que é primeiro. Êxodo 13. Diz assim, e todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se não o resgatares, quebrar-lhes-ás o pescoço. E todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatarás. Aqui é uma lei das primícias, onde o Senhor diz assim, olha, todo primogênito da jumenta você resgata para mim junto com o cordeiro. Mas se você não resgatar, quebra o pescoço dele. É meio forte, né? A Bíblia tem uns versículos assim, né? Bem forte. Mas o que o Senhor nos mostra aqui? Que Ele não está preocupado com o valor. Deus não está preocupado com quantia. Deus não está preocupado com a necessidade. Porque às vezes a gente vem com um entendimento distorcido, achando que Deus precisa de nós, você entende? Deus precisa do meu dinheiro, Deus precisa da minha oferta, a igreja precisa da minha primícia, ou então o que será que vão fazer com esse dinheiro? E a gente fica questionando algumas coisas onde Deus não está nem um pouco preocupado. O que Deus nos ensina aqui em Êxodo 13 é um princípio, é primícia, não toca, consagra, entrega, devolve, traz. É primícia, é intocável. Tanto que ele falou, resgata, mas se você não quer resgatar, só corta o pescoço. Inutiliza, não é seu, você entende? Não é seu. Lá em Êxodo 23 diz assim, trarás as primícias ao Senhor. O que é trarás? Trazer é diferente de dar. Lá em Lucas também fala, né? Deus ama aquele que dá com alegria, a oferta é voluntária. Você dá com alegria e Deus ama, isso é voluntário. Você dá se você quiser e vai experimentar coisas sobrenaturais, mas é voluntário. Agora com a primícia, Deus não fala dá as suas primícias, Deus fala trazei. O que é isso? Traga para mim. Trazer, você está devolvendo algo que não é seu. É um princípio divino. Trazer é diferente de dar. Dar é voluntário. Trazer é uma lei. Trazer é uma lei. Então é importante a gente falar sobre isso para que a gente entenda que Deus dá muita importância àquilo que é primeiro. Deus dá muita importância àquilo que é primeiro. Nós não vamos ler, eu quero ganhar tempo. Mas lá em Josué 7 a gente pode ver claramente a história de Acã. Onde Josué saiu com poucos homens para conquistar a primeira cidade. Lá o Senhor fala assim, ó, mas os despojos dessa primeira cidade, dessa primícia de conquista, vocês não tocam. É meu. Depois você leia, Josué 7. Os despojos da primeira cidade são meus, não toquem. E Acã toca.
Ele rouba prata, ouro, uma capa. Você se lembra da história? E o que acontece? O povo perde a batalha. Uma batalha simples, fácil de resolver, que poderia ser resolvida e vencida com poucos homens. Esse povo perde a batalha pela infidelidade de um homem que tocou naquilo que não era para tocar. No primeiro, na primícia, naquilo que pertencia ao Senhor. Aí há uma consequência na vida de Acã, depois você lê. Mas você pode olhar e falar assim, nossa, que Deus carrasco, e daí não deixou nada para eles. Não. Falou, agora na segunda cidade, vocês podem ir, e todos os despojos são de vocês. Gado, plantação, ouro, prata. E aí Deus distribui tudo, a segunda cidade. Fala assim, de novo, Deus dá muita importância àquilo que é primeiro. Amém? Então, primícia é a primeira parte, irmão. Primícia é a primeira parte. Outro ponto, que deve ser entregue nas mãos do sacerdote. Ah, pastor, entendi, mas quero transformar minha primícia numa oferta na vida do irmão que está precisando. Posso fazer isso? Fala assim, não. Não. Isso não vai ser primícia, isso vai ser uma oferta. Você vai colher também. Mas a resposta é diferente. Porque a primícia deve ser consagrada ao Senhor e entregue nas mãos do sacerdote. Lá em Levítico diz isso, o sacerdote vai balançar a sua primícia e oferecer ela ao Senhor para que ela seja aceita. Então você não pode pegar a sua primícia e transformar numa oferta. Eu conhecia um irmão da igreja que eu vim, que ele transformava o dízimo dele em recursos para comprar equipamento de som. Ele não dizimava, mas ele pegava aquele valor correspondente ao dízimo e comprava algumas coisas para o som e abençoava a igreja. Ele está ofertando, ele vai ser abençoado, mas o que o dízimo produz, ele não vai colher. Porque a Bíblia é muito específica, cada oferta tem uma resposta. A oferta, só para a gente passar rapidamente, a oferta convencional, aquela voluntária, ela é proporcional. Né? A palavra fala, aquele que semeia pouco, colhe pouco. Aquele que semeia muito, colhe muito. Ela é proporcional, ela é voluntária. E Deus ama aquele que dá com alegria. O dízimo, ele é uma cerca de proteção. Quando você é fiel no dízimo, você levanta uma cerca de proteção sobre tudo aquilo que está sobre os seus cuidados. Sua casa, seu propósito, suas finanças, não só dinheiro, mas o seu propósito, a sua vida, tudo que está sob seu comando está protegido. Amém? A primícia não. Fala assim, a primícia, ela é desproporcional. Olha, falei meio bolado, né? Desproporcional. Como a oferta é proporcional, a primícia ela é desproporcional, porque a primícia ela vai trazer, a palavra diz, multiplicação, incremento sem medida. Não tem como você medir uma primícia que você entrega hoje, o que ela é capaz de responder na sua vida durante todo o ano. Não tem como. Não tem como. E eu vou contar algumas coisas aqui, porque eu tenho muita história com primícia. Eu gosto muito de primícia, gente. Eu dou uma empolgada aqui, vocês me seguram. Gosto muito de primícia. Mas ela é desproporcional. Então você pegar a sua primícia e transformar na oferta na vida de alguém que precisa, é primícia? Não, não é primícia. Se eu pegar o meu dízimo e transformar em equipamento de som, como esse meu amigo fazia, é dízimo? Não, não é dízimo. A gente tem que saber separar muito bem e viver a resposta de cada um. E ser fiel nos três, como eu falei, os 3 pontos, dízimo, oferta e primícia. Aí você tem uma base para uma edificação financeira muito sólida na sua vida. Então ela deve ser entregue nas mãos do sacerdote para que ele ofereça ao Senhor, balance a sua oferta. Nós vamos fazer isso nessa noite. Você vai ter oportunidade, fala oportunidade. Porque é isso, uma grande oportunidade, entregar a sua primícia financeira, os seus primeiros rendimentos, seus primeiros frutos na mão de um sacerdote, que vai balançar e vai oferecer a sua primícia ao Senhor. Outro ponto, ela é sacrificial.
como a gente viu aqui, ela não é uma oferta comum, amém? Ela não é uma oferta comum. Ela caracteriza o primeiro, ela tem uma resposta desproporcional, então ela também é uma oferta sacrificial. Sacrificial, lá em Números 18, eu estou citando, mas se vocês quiserem abrir, é que não dá tempo, né? Estou tentando ganhar tempo. Lá em Números 18, no capítulo 18, versículo 12, não sei se está projetando aqui. Números 18, 12, fala assim: todo o melhor do azeite, do melhor do mosto, do melhor do grão, trazei como primícia. Então a primícia não é uma oferta assim, né, tá fácil, vou dar aqui. Não. Desde Números, o melhor do azeite, o melhor do mosto, o melhor do grão. Então é uma oferta que você tem que dar o melhor. Você se planeje para isso, você ore ao Senhor. Sabe que algumas vezes nós já vivemos isso, a gente vai com um valor na cabeça, e quando chega na hora, a gente deixa o Espírito Santo conduzir isso, porque ele pode mudar até aqui. É o melhor, é sacrificial. O melhor do azeite, o melhor do mosto, o melhor do grão. E o último fundamento que eu quero repassar com vocês, que é o mais conhecido e citado por todos nós, né, que a primícia santifica todo o resto. Lá em Romanos 11:16, abre a sua Bíblia, esse aí é importante a gente abrir. Romanos capítulo 11, versículo 16. Romanos 11:16 fala assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a primícia, se a primeira parte, se a raiz é consagrada ao Senhor, a primícia tem o poder de santificar todo o resto. E eu amo falar disso. Porque a partir de Romanos 11:16 e a partir da primícia, você pode estabelecer o padrão. Você pode criar o padrão que você quer para a sua vida, em todas as áreas. Então vamos abrir um pouco mais o leque da nossa, não só falar da nossa área financeira, mas vamos abrir um pouco mais o leque. Você jovem, cadê os jovens aqui? Os jovens. Cadê os jovens solteiros? Aí você não faz o ru, né? Pode fazer que Deus tem, uma pessoa muito especial para você. Pode fazer o ru sem vergonha. Aí, jovens solteiros. Jovens solteiros, quer ter um casamento feliz? Claro. Quer ter um casamento pleno, abençoado? Sim. Fale assim para mim: santifique a raiz. E o que é santificar a raiz, pastora, para eu ter um casamento pleno? O casamento é o ramo, a raiz é agora. Semei santidade, semei fidelidade. Ouça o Senhor, seja mais inteligente do que instintivo. A gente quer o bolo pronto, mas esquece da raiz. Não tem mágica, amados. Existe um princípio à sua disposição para criar um padrão. A primícia estabelece o padrão que você quer colher. Amém? Essa aqui vocês vão gostar. Quer ter uma boa saúde em 2024? Quem quer ter uma boa saúde? Todo mundo, né? Então fale assim agora: santifique a raiz. O que você está fazendo na área da saúde no primeiro mês de 2024? Me fala. Qual a semente de saúde, qual a primícia de saúde que você está entregando para colher esse ramo de saúde vigoroso em 2024? Não é, pastor? O pastor Cleber está fazendo crossfit, eu estou vendo. Eu estou vendo, a pastora Cris também, né? Então, na alimentação saudável, isso aqui é o que, gente? Santificar a raiz. Se a raiz é santa, toda a massa o é. Em todas as áreas da vida. Quais são as suas primeiras palavras do dia? Você abre os seus olhos e já reclama, já murmura? Ou você começa o seu dia com devocional? Obrigada, Senhor.
Obrigada por esse dia, obrigada pelo privilégio de estar viva, obrigada por respirar, obrigada pela minha família, obrigada por tudo aquilo que o Senhor confiou na minha mão. As primeiras palavras do seu dia têm o poder de criar o padrão de como será o seu dia. Isso é muito sério. E é uma chave tremenda que eu e você podemos fazer uso. Eu tenho alguns testemunhos sobre isso. Eu vou falar alguns. Mas antes disso, eu quero falar para vocês o que a primícia produz. A primícia, ela produz duas coisas. Fala assim para mim, multiplicação. Mais forte, multiplicação. E libertação. Você nunca mais vai esquecer isso. A primícia produz multiplicação e libertação. Vamos ver isso na Bíblia. 1 Reis 17, 10 a 16. Não precisa abrir, eu vou contar para você. Você só vai olhar na sua casa depois. 1 Reis 17, 10 a 16. Aqui vai falar sobre a história da viúva de Serepta. Uma viúva que ela teve um encontro, teve uma conexão com o profeta Elias. Se você voltar um capítulo antes, você vai ver que o profeta Elias, ele estava sendo sustentado pelo Senhor de forma sobrenatural, onde ele recebia visita de corvos que entregavam pão e carne para ele, e ele bebia de um riacho. E esse riacho, a palavra diz que secou, e veio um grande tempo, vários anos de seca sobre onde ele estava. E aí o Senhor dá uma ordem para ele, fala assim, Elias, vai até a cidade de Serepta, encontre uma viúva, e essa viúva vai te sustentar. E ele chega até Serepta, até essa viúva, e tem essa conexão, repete comigo, conexão. E ele vai até essa viúva e pede para ela, você pode me dar um pouquinho de água? Aí quando ela está indo, ela fala assim, não, faz o seguinte, quando você voltar, traz um bolo também. Meio folgado, né? Você faria isso? De primeira, né? Mas essas histórias foram conectadas. O Senhor conectou as necessidades. O Senhor é especialista nisso. A sua necessidade conectada à minha necessidade, a gente vai se suprir. Ninguém aqui está sozinho, você precisa da pessoa que está do teu lado. Você precisa de uma rede de apoio, você precisa ser alimentado. E você também precisa ser parte dessa rede de apoio para suportar outras pessoas. E aí quando ele pede o bolo, ela fala assim, olha, tipo, juro por Deus, né? Ela não usa essa expressão, mas é como se ela fizesse isso. Eu não tenho nada. Eu tenho um punhado de farinha e azeite, que eu vou fazer um bolo, para que eu e meu filho possamos comer e morrer, nossa última refeição. Aí o profeta, que você já achou um pouquinho folgado, ele vira e ele surpreende. Ele fala assim, faz o bolo, mas faz o bolo e dá primeiro para mim. Gente, você não ia ficar muito bravo com esse profeta? Acabei de falar que eu não tenho nada, vou fazer um bolo para que eu e o meu filho possamos comer e morrer. Você vem e pede o bolo para você primeiro? A viúva poderia falar isso. Mas ela entendeu, opa, aqui tem uma oportunidade. Fala, oportunidade. Aqui tem uma oportunidade. Eu estou diante de um sacerdote com a possibilidade de entregar o primeiro bolo de uma oferta sacrificial, porque eu estou a ponto de morrer, na mão de um profeta. E eu posso experimentar uma multiplicação. Fala, multiplicação. Então a viúva, em vez de questionar, ela entendeu, opa, aqui tem uma oportunidade de multiplicação. E a palavra diz que ela faz exatamente isso. Ela vai, faz o bolo, entrega primeiro na mão do profeta Elias, que representava o sacerdote daquela época. E a palavra diz que o azeite não se acabava da sua casa. A farinha não se acabava da sua casa. Ela pôde experimentar multiplicação. Algo que era sacrificial, de último, aquele último recurso, não tinha mais de onde tirar. Sabe assim? Não tenho mais de onde tirar. É só isso aqui, ó, para eu que o meu filho a gente possa comer e morrer. Nas mãos de um sacerdote, você está diante de uma oportunidade. Não em qualquer lugar, amém?
Mas diante de um sacerdote, você está diante de uma grande oportunidade de experimentar a multiplicação. Porque às vezes a gente chega até Deus desse jeito. Deus, é sério isso? É sério? Eu estou falando que eu estou aqui a ponto de morrer, andando arrastada, orando, clamando por um milagre, e agora vem essa de festa de primícias. Bem agora, no começo do meio do ano, com tanta coisa para pagar. E tem, gente, eu sei, eu tenho 3 filhos. Fala 3 filhos. 3 filhos, 3 escolas, 3 material escolar. Eu sei de tudo isso. Mas o seu sacrificial, diante da mão correta, você está diante de uma grande oportunidade de multiplicação. Isso é primícia. Tem como não se apaixonar? Fala para mim, tem como não se apaixonar pela primícia? Não tem como. Não tem como não se apaixonar pela primícia. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, onde você quer multiplicação? Aí você que perguntou, responde, primicie. Amém? Pegou essa? Pegou essa? Onde você quer multiplicação? Primicie. Quero multiplicação financeira? Primicie dinheiro. Quero multiplicação de saúde? Primicie saúde. Quero multiplicação de casamento pleno? Primicie horas de dedicação ao seu casamento. Primicie. Onde eu quero multiplicação? Primicie. Mas hoje, em especial, nós estamos fazendo a nossa entrega financeira. Hoje é o dia de você experimentar, começar a construir um memorial para experimentar a multiplicação financeira. E sem medida sobre a sua vida. Sem medida, sem explicação. Sem explicação. Eu tenho vários testemunhos, vou começar a contar um aqui. De área financeira. Gente, esse entendimento de primícia chegou na minha vida em 2009. 2009, muito fiel, 2010, participei com alegria. Sempre fui apaixonada pelas primícias, irmão. Sempre, sempre. Em 2011 era o ano do meu casamento. O ano de reter, de guardar, de pagar conta. E eu falei assim, não, estou diante de uma grande oportunidade. O ano do casamento, um monte de desafio, eu vou dar, mas eu vou dar tudo. Porque existe, não é um cálculo, mas existe um princípio. Como eu calculo a primícia financeira? É a primeira parte. Você pode primiciar o primeiro dia, a primeira semana trabalhada, o primeiro mês. Primeiro, amém? Primeiro. E naquele ano de 2011, eu não fiz essa conta. Eu falei, não, eu vou dar tudo. E cheguei no meu noivo, a gente era noivo na época, o Alan, falou, eu tô querendo dar tudo, o que você acha? Ele, mais louco ainda, vamos lá, ele tinha mais dinheiro que eu, né? Muito mais. Tinha mais dinheiro. E aí juntamos tudo e demos tudo. Foi um valor muito expressivo pra gente. Foi uma oferta muito sacrificial. No ano que a gente, teoricamente, tínhamos que guardar dinheiro. Em 2011, a gente teve uma resposta sem medida. Fala, sem medida. Sem medida. Naquele mesmo ano, nós casamos com casa própria. Como? Não sei. Com carro próprio. Como? Não sei, gente. Eu não sei te explicar. Casa própria, carro próprio, festa de casamento, uma viagem que a gente nunca imaginou fazer para um lugar, sabe assim, aquele lugar que você nunca imagina que você vai? Tudo pago, tudo dentro da minha casa, eu só entrei e morei, para não falar que não tinha nada, me faltou copo. Fui na Pernambucanas, comprei R$30, 6 copos. Sobrenaturalmente, um poder de uma primícia desatou algo financeiro sobre a nossa vida de forma sobrenatural e sem medida. 2011, 2012, a gente deu uma porcentagem do que correspondia o valor da nossa casa, porque era um valor bem expressivo, um desafio financeiro grande. E a gente sempre tinha a parcela da casa e uma parcela para frente, Mari. Então, a gente não tinha nem como a gente se preocupar financeiramente, porque o Senhor dava a parcela de frente, outro mês. Sempre com uma margem de segurança, assim, sabe? E aí, 2003, e o Senhor foi nos superabundando. E em um desses anos, a gente recebeu uma oferta para quitar 100% a entrada da nossa casa. Você já imaginou quanto que é uma entrada de uma casa? Não é pouca coisa. E a gente recebeu uma oferta no mesmo valor, 100% da entrada da nossa casa estava paga. Então a primícia é apaixonante.
A primícia é uma grande oportunidade para você poder experimentar multiplicação sem medida na sua área financeira. Mas também em outras áreas, já primiciei, já falei algumas vezes, quem já me ouviu falar vai ser um pouco repetitivo. Já primiciei até leite materno. Irmãs, cadê as irmãs? Leite materno. Nossa, pastora. Os primeiros 25 ml de leite materno do meu primeiro filho, eu primiciei, porque eu tinha uma dificuldade de gerar leite. Meu filho mamou no peito até 1 ano e 1 mês. Eu congelava leite, eu dava leite, eu doava para o banco de leite, eu doava para uma amiga minha que precisava de leite, de tanto leite que eu colhi de forma multiplicada, de leite materno. Já primiciei filho. Nossa, primiciou filho, sim. Lembra que eu falei para você que eu não podia ter filhos? A Estéreo ficou grávida e teve um filho. E meu primeiro filho, não vou gastar tempo aqui, mas foi uma gestação complicada. Ficou internado por 30 dias na UTI. Tivemos alguns desafios aí. E quando ele saiu, eu fui apresentar, consagrar ele ao Senhor, como todos nós fazemos. Mas, surpreendentemente, consagramos ele numa festa das primícias de 2015. Trouxe uma foto aí? Festa das primícias de 2015. E nós, não dá para ver muito bem, ó, nós consagramos o nosso primeiro filho. O primeiro filho da mulher estéril foi consagrado ao Senhor numa festa de primícias. 2015. Agora, a outra foto, hoje. O que eu colhi, gente? Filhos! A primícia! Olha lá. Minha turma do barulho, literalmente do barulho. Filhos. Então olha para a pessoa que está lá e fala, onde você quer multiplicação? Primicie. Amém? Onde você quer multiplicação, primicie, a área que for. Então a primícia, ela traz multiplicação. E a outra resposta que nós falamos, quem se lembra? Multiplicação e libertação. Libertação, Êxodo 12, 29 e 30. Não precisa abrir também, vou contextualizar você. Êxodo 12, 29 e 30. Aqui nós vamos falar sobre as pragas do Egito. O povo de Deus estava escravo. E o Senhor chama para que o povo seja livre. E vá adorar a Deus numa outra terra, de forma livre. E Moisés vai até... o faraó várias vezes para pedir isso. E o faraó com o coração endurecido. A palavra diz que o Senhor endureceu o coração de faraó, propositalmente. E aí, mas antes da gente falar um pouquinho, quem se lembra da 10ª praga? Qual foi a 10ª praga? Recolham os primogênitos. Fala primeiro. Recolham os primogênitos daqueles que não têm a marca de sangue nos umbrais da porta. Recolham os primogênitos como uma oferta de primícia. E depois dessa oferta de primícia dos primeiros filhos, dos primogênitos, o povo experimentou libertação. Fala libertação. Então é uma oferta que você não dá a qualquer hora. Você entende? Você não vai sair dando primícia todo domingo aqui, a não ser que você tenha toda uma novidade. Pode ser que você tenha uma novidade toda semana, né? Amém. Mas é uma oferta muito pontual, porque ela caracteriza o primeiro de alguma coisa. Ou quando eu recebi primeiro de alguma coisa, o primeiro aumento de salário, o primeiro salário, o primeiro carro, a primeira casa, o primeiro filho, o primeiro ml de leite, o primeiro. Ou quando eu quiser experimentar rompimento, libertação. E nós experimentamos isso no início da pandemia, março de 2020. Qual era a ordem? Fique em casa e orem, né, gente? Porque a sua vida financeira, não sei o que vai acontecer. E ali, eu e o Alan pensamos, existe uma grande oportunidade, falou oportunidade. Oportunidade de entregar uma primícia, porque a gente quer um rompimento, uma libertação na nossa área financeira, mesmo que todos estejam experimentando, financeiramente falando, um cenário difícil. E a gente, em março, onde todos estavam receosos, até querendo reter dinheiro, guardar, se programar, a gente fez uma oferta de primícia. E experimentou uma libertação, um rompimento financeiro na pandemia, no ano de 2020, onde
estava tudo ainda muito incerto. Então não é uma oferta que você dá a qualquer hora. Ela produz multiplicação e libertação, rompimento. Mas antes da gente passar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho das pragas. Porque foram necessárias 10 pragas para que o povo fosse livre. Mas em uma dessas pragas, lá no comecinho, a segunda praga, e o apóstolo Cristiano discorre isso de forma muito maravilhosa. A segunda praga, lá em Êxodo 8, vai discorrer ela inteirinha. São as pragas das rãs. E a palavra diz que o Senhor fez subir todas as rãs dos riachos, de tudo quanto é lugar, para invadir o Egito inteiro. E o faraó não aguentava mais a quantidade de rã, que o Egito estava possuído, estava dominado pelas rãs. E ele manda chamar quem? Moisés. Ele falou: Moisés, nós não estamos aguentando mais. Ora para o seu Deus e pede para ele livrar isso aqui. Aí falou: claro, com muito prazer eu faço. Que dia que você quer que eu ore? O que você faria? O que você falaria? Irmã, sua casa infestada de rãs, sabe? O que você falaria? Agora. Para ontem, você está louco? Sabe o que o faraó responde? Êxodo 8:8. Amanhã. Amanhã você ora por mim. Ele procrastina uma solução. Ele procrastina uma libertação. E às vezes nós estamos diante dessa grande oportunidade. E aí a gente fala assim: gente, a festa das primícias está aí. É a sua oportunidade de experimentar a multiplicação, rompimento sem medida sobre a sua vida, sobre a sua geração. Você quer? Aí você fala: não, vou deixar para o ano que vem. Não é? Não, esse ano eu estou um pouco apertado. Eu estou entendendo, estou achando muito legal. Mas eu estou um pouquinho apertado, eu vou deixar para 2025. Ou assim, sabe, vai devagar com esse negócio de primícia aí, você nem entendeu direito. Deixa eu te falar uma coisa, eu cheguei no Sonho de Deus em 2008, dezembro de 2008, ou seja, até o dia 8 de dezembro de 2008. Em janeiro de 2009, nem um mês depois, já se falava de primícia. Ou seja, eu não estava entendendo muito. Eu vim de uma estrutura religiosa, eu nunca ouvi falar de primícia. Eu não estava entendendo muito, mas eu entendi que era uma grande chave de multiplicação. E eu mergulhei nisso. Eu mergulhei. E às vezes você está aqui e você fala assim: não estou entendendo muito bem, vou devagar com esse negócio de primícia. Não, não vá, porque você está diante de uma grande oportunidade de multiplicação e libertação sobre você e a sua geração. E a gente fica igual o faraó: amanhã eu faço. O ano que vem eu participo. O ano que vem eu vou mergulhar nesse negócio de primícia. Fala procrastinação. Você entende que não tem explicação? Nós estamos diante de uma grande oportunidade e às vezes a gente não quer agarrar a oportunidade. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: não procrastine. Não é amanhã. Fala. É hoje. Fala: é hoje. É hoje. É hoje, amado. Amém? É hoje. Hoje. É hoje. O dia que o Senhor separou para você começar a edificar esse memorial na sua vida e na sua geração. Multiplicação e rompimento sem medida, desproporcional. E eu quero encerrar agora, já vou caminhar para o final. Mas eu quero falar um pouquinho que o Senhor me disse claramente sobre Hebreus 11, no versículo 4. Onde o autor de Hebreus descreve a oferta de Abel. E ele diz assim, vou até ler: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Abra sua Bíblia aí, vamos lá, vamos ler junto. Hebreus 11, 4. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Eu tenho a minha aqui, mas eu tenho tudo no papel, porque eu gosto mais de ter no papel, para não perder tempo para abrir. Hebreus 11, versículo 4. Diz assim: pela fé,
Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, como nós lemos em Gênesis 4. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Aqui, vamos ler junto? Tem a outra, eu acho que essa daqui é a NVI. Não sei se você consegue trocar. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Olha lá. Vamos ler junto aqui, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala? Vamos lá. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E enquanto eu preparava essa noite, o Senhor me falava muito sobre isso. Fala, reforce a eles que ainda fala. Repete assim, ó, fala assim, ainda fala. Fala até isso virar a convicção no teu espírito. Fala assim, a minha oferta ainda fala. De novo, agora feche os seus olhos e fala assim, a minha oferta ainda fala. A minha oferta ainda fala. A sua oferta ainda fala. A nossa oferta vai falar por muitas gerações. Porque essa é uma casa de gerações. Vocês são uma casa de gerações. Ministério edificando gerações. Vocês são uma casa de gerações. Quando eu vejo o pastor Kleber, a Cris, eu não vejo só eles, eu vejo uma geração. Você tem que olhar para o teu irmão do teu lado, e não tem que olhar só ele, você tem que olhar a geração que vem a partir dele. A partir dele há uma geração, vocês são uma casa de geração, e o Senhor me diz isso claramente. Fale a eles que a oferta deles ainda fala. Ainda fala, uma oferta que é capaz de romper a eternidade, romper o Cronos, romper a limitação de tempo, de espaço. Semeaduras ainda falam, mesmo depois de morto, a sua oferta ainda falará. A minha, sua oferta ainda vai falar. E a palavra diz que as nossas ofertas criam um memorial diante de Deus. E há duas raízes para essa palavra criar. Há duas raízes diferentes quando você fala a palavra criar. Existem dois significados para a palavra criar no original. Um deles é barã. Barã. Criar, barã. É diferente, vou te explicar. Lá em Gênesis, o Senhor criava todas as coisas, mas esse criar é barã. O que é isso? Ele tirava dele mesmo. O Senhor é a fonte de todas as coisas, amém? O Senhor é a fonte de tudo, amado. Ele pode estar usando o seu emprego para te abençoar, mas a fonte é sempre Deus, amém? Sempre Deus. O seu emprego é só o caminho que Deus usa para te abençoar, mas a fonte é sempre Ele. A fonte é sempre Ele. Se você não tiver emprego, Deus vai levantar alguém para te sustentar. Como foi com o profeta Elias. Vai levantar alguém para ofertar na tua vida. Vai levantar alguém para se compadecer de você e te sustentar. A fonte é sempre Deus. Os caminhos são diferentes, mas a fonte é sempre Ele. E lá em Gênesis diz que o Senhor criava todas as coisas. Esse criar é barã. Ele tirava dele mesmo. Ele tirava de dentro dele e criava alguma coisa. Mas quando ele criou o homem, não é barã, é azar. Fale comigo, azar. No original, azar. O que significa azar? Criar a partir de uma matéria-prima. O homem não foi criado de barã, de dentro dele. O homem foi criado azar. Existia uma matéria-prima inicial, a terra, onde ele formou do pó da terra o homem. E a mulher também. Existia uma matéria-prima, a costela de Adão. O que eu quero dizer com isso? Que as nossas ofertas criam um memorial diante de Deus. E nessa noite, eu venho como profeta do Senhor dizer que as nossas ofertas criam um memorial diante de Deus, azar, porque eu e você temos matéria-prima para criar o futuro. Temos matéria-prima para criar
o futuro, para trazer à existência coisas que no mundo natural ainda não existem, mas já estão conectadas no céu. E quando você se alinha, você se conecta com o reino de Deus, há um alinhamento perfeito de céu e terra. E você traz à existência aquilo que já está criado, azar, no reino de Deus. Como eu criei, pastora? Com a sua intercessão. Como eu criei, pastora? Com a sua rendição. Como eu criei, pastora? Com o meu amor, com a minha compaixão, com a minha santidade. Como eu criei, pastora? Com as minhas ofertas, com a minha lealdade, com a minha, sua lealdade, rendição, santidade. Isso tudo são matérias-primas que Deus usa para criar algo que já existe no mundo espiritual e traz à luz. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé, mas não disperse. Que há ainda um mover profético nessa noite. Ainda é uma movimentação profética que o Senhor quer produzir no nosso meio. Amém? As nossas primícias são ofertas muitas das vezes silenciosas. São ofertas silenciosas. Se você vê como foi construído o templo foi construído no silêncio. A palavra diz que não havia barulho de martelo. E o templo caracteriza uma primícia. Foi o primeiro, foi sacrificial, foi uma entrega com amor. E às vezes as nossas primícias são assim. Elas são ofertas que são criadas no silêncio. Criadas no silêncio, mas a manifestação disso é sempre no natural. É sempre no natural. E nessa noite eu quero que você encha o seu coração, encha o seu espírito de fé, de esperança. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos e comece agora a trazer no teu espírito. Traga no teu espírito tudo aquilo que você criou, que você levantou como um memorial diante do Senhor durante todo esse tempo. Durante todo esse tempo houve uma entrega. Durante todo esse tempo houve santidade, houve remissão, houve lealdade, houve pureza. Tudo isso são sementes. Tudo isso é matéria-prima para que o Senhor possa fazer, criar algo sobrenatural nas nossas vidas. E às vezes você chegou aqui hoje e fala assim: pastora, mas eu não tenho esse memorial. Ou o meu memorial nem é tão bom assim. Se o Senhor puxar minha ficha lá, eu nem vou ter muita coisa para apresentar. Erga sua mão, você está numa festa de primícias. E a festa das primícias, nós não vamos ter tempo disso, mas a festa das primícias, a palavra diz que era a festa mais inclusiva de todas. Porque a festa das primícias era uma festa onde reuniam pessoas de todos os tipos. Era uma festa onde se chamavam os órfãos, onde se chamavam as viúvas. Era uma festa inclusiva. E você faz parte, você está participando da festa mais inclusiva do reino de Deus, que é a festa das primícias. Então, se você olha para a sua vida e talvez ainda não enxergue esse memorial que é criado, vem criar o memorial a partir dessa noite. Dessa noite você pode criar grande memorial diante de Deus. A sua oferta pode falar, a sua oferta fala. A sua oferta ainda fala. A sua oferta vai falar por gerações. A sua oferta vai falar pelo seu filho. A sua oferta vai falar pelo seu filho. Mãe, pai, preste atenção um pouquinho. Mãe e pai, o Senhor me diz: a sua oferta fala pelo teu filho. A sua oferta fala por gerações. A palavra diz que Abel morreu, mas a oferta dele ainda falava. E a sua oferta fala por gerações. Ela alcança a vida do teu filho. Ela alcança a vida do teu neto. Ela alcança a vida dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, até a 1000ª geração. Até a 1000ª geração. Fala assim: a minha oferta ainda fala. A minha oferta ainda fala. A minha oferta
falará por gerações. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Pra te ter por completo minha vida, sacrifício vivo, eu me dou. Pra te ter por completo minha vida, sacrifício vivo. Não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor. Quero ser agradável a ti, como um perfume